Qual é a diferença entre um gato e uma pedra? Qual é a diferença entre a terra e a minhoca? Qual é a diferença entre o ar, o vento e a bactéria? Está procurando resposta? Então fica aí ligadinho, porque hoje eu vou tirar suas dúvidas. Então, vem comigo! Olá, alunos, tudo bom? Nós estamos iniciando mais uma aula, Biologia 10, do seu canal, que você já aprendeu, né? Então, aquele que está assistindo pela primeira vez, vou pedir a você, antes de começar essa aula, que você vai lá e se inscreva em nosso canal. Aciona o sininho para que toda vez que entrar uma nova aula, você aí acompanhe a nossa aula, tá certo? Vai vir muitas novidades, nós estamos gravando aulas fabulosas para que você nos acompanhe, que você seja bem sucedido aí na sua escola e também seja bem sucedido no Enem. Estou preparando material para Enem, de primeira. Então, aguarde um pouquinho que nós vamos aos poucos postando para vocês, tá bom? E não esquece de dar o like aí na nossa aula, depois fazer o seu comentário. Eu estou gostando de ver a participação de vocês aí e dando uma força no nosso canal, tá bom? Tudo isso nós fazemos para que você no final aprenda, para que você seja alcançado e que você só venha aprender no final e ser bem desenrolado aí nas suas atividades escolares, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar das características do ser vivo. E aí eu comecei perguntando qual era a diferença entre alguns elementos e alguns seres vivos. Por exemplo, eu perguntei qual era a diferença entre a terra e a minhoca. Qual era a diferença entre um pedaço de pedra que está ali jogado e o gato. Então hoje eu vou tirar essa dúvida sua. Hoje nós vamos juntos desvendar esse mistério. Então, preste atenção no que vamos falar, começando pela primeira característica de um ser vivo. O que caracteriza um ser vivo? Né? Existem várias características, mas eu vou destacar algumas aqui com vocês para que a gente venha verdadeiramente sair daqui aprendendo um pouco mais. Tá? Então, primeira coisa, composição química. Todo ser vivo ele é composto por elementos químicos. Tá ok? Então, esses elementos químicos eles estão presentes em cada ser vivo, seja ele unicelular ou seja ele multicelular. Ele formado por uma única célula ou formado por várias células. Então, os compostos orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos são elementos como a água, minerais e compostos orgânicos. Esses nós podemos extrair através dos alimentos. Né? Então, os compostos orgânicos, vitaminas, sais minerais de uma forma geral, eles vão fazer parte da fisiologia desse ser vivo. Então, todo ser vivo ele vai extrair da natureza ou ele propriamente ele vai produzir o seu próprio alimento, como é o caso das plantas. Mas, no geral, ele vai precisar desses compostos orgânicos, ele vai precisar na sua composição desses compostos inorgânicos. Tá bom? Então, composição química é a primeira característica desse ser vivo. Estrutura celular. Então, o ser vivo ele tem que ser formado, segundo a teoria celular, ele é formado por uma célula ou várias células. Então, desde se ele é um microscópio, se ele é macroscópio, ele é formado por célula. Tá? Então, aí nós vamos à seguinte pergunta. Será que o vírus, e aí nós estamos aí nessa pandemia, será que o vírus, e aí é o grande questionamento hoje da ciência, será que os vírus, eles são seres vivos? Tá? Então fica uma grande interrogação na nossa cabeça, porque os vírus, eles são acelulares, quer dizer, não possuem célula. Eles são compostos de capa proteica e eles se multiplicam através de uma outra célula, né? Ele se instala numa célula de um ser vivo e ele consegue assim se replicar. Então, existem muitas dúvidas, ainda não tem nada definido pela ciência. Existe uma aula que diz que sim, existe uma aula que diz que não, mas, por enquanto, vamos dizer que não. Né? Os vírus não são seres vivos, tá bom?
Mas possa ser que em uma outra aula eu traga para vocês, a gente vai discutir isso aí melhor, como toda a ciência hoje, depois desse coronavírus, agora que o debate, a discussão ainda está ocorrendo. Mas, no geral, o ser vivo ele é formado por célula, conforme a teoria celular, tá bom? E aí, gente, a gente vai ver que na reprodução sexuada, né, a gente vai conseguir observar isso, que há troca de gameta. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, vai haver uma fusão de gameta, macho e fêmea, né, nessas espécies. Então, fazendo assim um ovo zigoto, e esse ovo zigoto vai se multiplicar, formando um embrião, e assim vai formando um novo indivíduo, tá certo? Indivíduo. Uma outra característica, a reação aos estímulos. Por que a pedra é diferente do gato? Porque quando eu pego alguma coisa, musiquinha, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, mas com certeza esse gato reagiu, né? Essa musiquinha até foi mudada, né? Meio anti-ecológica, anti-ambiental, né? Então, quando eu atiro alguma coisa em um ser vivo, lógico que eu vou ter uma reação. Por quê? Porque o ser vivo ele é formado, ele é feito por estímulos. Tá? Então, esses estímulos eles são constantes. Então, a luz por cima desse indivíduo, ele vai piscar, ele vai, né, dependendo do tipo de indivíduo, ele vai reagir de alguma forma, o calor, ao frio, né, as mudanças de temperatura, tá? Então, ao toque. Então, esse indivíduo, porque ele é feito de forma sensorial. Então ele vai reagir de alguma forma. Aqui tem o exemplo daquela plantinha, quando eu era pequena, eu gostava de tocar nela e ela fechava. Né? Então, essa plantinha que eu toco e fecho, ela está reagindo, ela tem estruturas sensoriais, onde ela reage a um estímulo externo. Então, todo ser vivo, ele vai reagir ele tem reações a estímulos. Crescimento. Quando a gente era pequeno, a gente aprendeu lá no 4º ano, 3º ano, do primário, né? A gente aprendeu o quê? Que em ciência, que todo ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre, se lasca, né? Mas a gente aqui vai acrescentar algumas coisas. Eu estou acrescentando algumas coisas além disso. Está certíssima a professora lá do primário. Mas aqui eu estou aprofundando e acrescentando mais alguma coisa. Mas o crescimento não fica de fora. Todo ser vivo, ele cresce, ele se multiplica, ele se desenvolve, as suas células, seja ele no celular ou se ele é multicelular, ele vai, de alguma forma, crescer, desenvolver. Ok? A lógica, alguns indivíduos ficam pequenininhos, né? Aí é genética, outra coisa. Mas, de alguma forma, ele cresceu, né? Ele não ficou miudinho, ele cresceu. Então, não tire onda com o seu colega não, viu? Tire onda não. Mas todo indivíduo, ele se desenvolve, ele cresce. É uma das características, sim. Ele vai ter movimento, ele vai ter volume. Outra característica é metabolismo. Todos nós temos, além de reações químicas, nós temos metabolismo. É o que? O trabalho celular. A célula respira, a célula se alimenta. E isso é uma característica de nós, seres vivos celulares. Então, esse metabolismo, que pode ser catabolismo, eu vou dar uma aula só sobre isso, catabolismo e metabolismo, anabolismo e catabolismo, ele pode ser, sim, visualizado e pode ser, sim, experimentado na vida daquele que é ser vivo. Ok? Ok? Então, uma outra característica que eu já falei em outras aulas aqui é a evolução, já comprovado. Todo ser vivo, ele evolui. Ele evolui fisicamente, ele evolui mentalmente, né? Então, todo ser vivo ele passa por um processo de evolução. Essa evolução, Charles Darwin alguns teóricos falaram sobre isso, Charles Darwin vai falar sobre isso, e hoje o neodarwinismo traz um conceito ainda mais aperfeiçoado sobre o processo de evolução das espécies, do desenvolvimento, assim, das espécies. Então, uma outra característica que nós vamos descobrir é a adaptação, terminando aqui os tipos de características que o ser vivo traz. Então, todo ser vivo ele se adapta, a gente vê isso através dos fósseis.
através dos documentos fósseis, através dos registros fósseis, que remontam o passado. Então a gente vai conseguir, é como se fosse uma foto do passado. Então a gente remonta através desses fósseis, a gente consegue ver como eram os seres vivos, o comportamento deles até, através desses registros, e remontamos e conseguimos observar que esses seres vivos, ao longo do tempo, não só a modificação física, ou fisiológica, ou anatômica, né? Mas sim uma adaptação também nos seus hábitos, nas suas formas, conforme a terra, o ambiente, ele vai se modificando, esse ser vivo ele vai se adaptando, ou ele consegue continuar a sua adaptação, permite que ele consiga continuar, né, e gerar os seus descendentes e eles conseguirem sobreviver, ou então eles acabam se extinguindo, né, como muitos seres que a gente conhece hoje. Né? Infelizmente hoje essa extinção está sendo acelerada pelo próprio homem, né? Infelizmente, mas durante os séculos essa modificação ela não foi provocada pelo homem, né? Foi a própria natureza, o próprio ambiente foi selecionando. E aí vamos falar de seleção natural, aquilo que Darwin trouxe como proposta. Né? É o meio agindo e os seres que se adaptam, melhores adaptados sobreviviam. Aqueles que não, né, morriam e acabava assim a sua descendência. Tá bom? E assim nós conseguimos terminar essa aulinha de hoje. Tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai desenrolar aí nas suas provas, principalmente agora, né, que chega no finalzinho de ano, as provas online, as provas aí, que os exercícios e provas que a sua escola ali aí está aplicando, e o Enem que está chegando, tá bom? Essas são as minhas redes sociais, curta sempre, faça seus comentários e nós vamos ficando por aqui. Eu sou o professor Carlos Guedes, e até a próxima no nosso Biologia E10.